Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandro, sou formador da Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, daqui de Petrolina, Pernambuco. E hoje nós vamos começar as nossas aulas de Educação Física. Vamos tratar hoje de uma luta muito conhecida no mundo inteiro, tá? Ela é chamada Jiu-Jitsu brasileiro. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Jiu-Jitsu brasileiro. Muita gente confunde o jiu-jitsu brasileiro com o jiu-jitsu tradicional. Existem dois estilos de jiu-jitsu, né? Um deles é o jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu brasileiro ele deriva desse jiu-jitsu tradicional, tá? O jiu-jitsu tradicional ele foi construído lá no Japão e deu origem a vários tipos de artes marciais. Existem alguns estudos que colocam que o judô ele é sim uma variação do jiu-jitsu. Outros estudos colocam que não, né? E o jiu-jitsu ele vem de uma origem bem tradicional, nipônica, japonesa, onde a honra era muito enfatizada na prática do esporte. Assim como o judô, o jiu-jitsu era uma luta onde o adversário ele só saía, né, uma luta entre dois adversários, e um deles só saía vencedor ou perdedor. E o perdedor só saía de três maneiras: derrotado, morto ou por desistência, né? Então era um esporte muito violento e bem restrito lá ao Japão, né? Assim como o judô. O judô também era desse jeito, tá certo? E aí o nome do judô que popularizou, na verdade, que transformou o judô em um esporte mais pedagógico foi Jigoro Kano, né? E existe uma pessoa que transformou o jiu-jitsu no jiu-jitsu também popular, onde ele é praticado hoje no mundo inteiro, né? O responsável por popularizar o judô, o jiu-jitsu, desculpa, no mundo todo é a família Gracie. Aí daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, tá? Ele é um esporte completo. Nos grandes combates, nos grandes torneios de luta, um lutador, por exemplo, de artes marciais mistas, se ele entrar sem a luta de solo do jiu-jitsu, ele é um lutador incompleto, porque a maioria das lutas começam em pé e terminam no solo, tá ok? Como eu falei para vocês, ele foi desenvolvida pela família Gracie, tá? Então ele deriva de um estilo de arte marcial chamado Jujutsu ou Jiu-Jitsu. A aplicação do Jiu-Jitsu brasileiro como desporto marcial, ele pode trabalhar em três vertentes, tá? Em três perspectivas, de três maneiras diferentes. Os torneios de grappling, os torneios de mistura de artes marciais e somente para a defesa pessoal. Então, essas três vertentes do jiu-jitsu brasileiro, ele é diferenciado do jiu-jitsu tradicional, né? E ele pode trabalhar de forma diferenciada em diferentes ambientes também. Vamos conhecer um pouquinho delas, tá? A gente vai agora conhecer cada uma dessas vertentes. O torneio de grappling é um torneio de imobilização. Como eu falei para vocês, todas as lutas elas começam em pé. Nenhuma luta começa no solo, tá? Então, ela tem o objetivo de imobilizar o seu oponente, de dominar o seu oponente. Então, é um combate que é muito utilizado nas formações de policiais no desporto de competições de wrestling. Então, a gente tem como a luta greco-romana. Então, a gente tem muito dessa vertente do jiu-jitsu trabalhando na formação de policial e também em torneios específicos de wrestling, tá? Então, nesses torneios, todos os lutadores eles exibem as suas habilidades técnicas, físicas e psicológicas
com o simples objetivo de neutralizar, imobilizar ou torcer as articulações dos adversários, tá? Levando à desistência. Então, nessa luta, não existe nocaute, porque não existe soco, não existe chute, só são técnicas de imobilização, enforcamento e estrangulamento. Tá? Então, fazendo com que o oponente ele desista da luta. Então, ganha quem não desistir da luta. Os torneios de MMA, né, de artes marciais mistas, né, mistura de artes marciais, eles são... tem muita gente que considera que é o esporte que mais cresce no mundo. Ainda tem muita controvérsia nesse esporte por questão de que muita gente acha ele violento. Né? Mas tem que se levar em consideração que esses atletas eles são preparados para se defender desses golpes e também de se esquivar desses golpes. Tá? Como eu falei anteriormente, todas as lutas elas começam em pé e terminam no solo, tá? De uma maneira ou de outra. Ou o adversário levando, né, o seu oponente levando você ao solo, ou você caindo por uma questão de um golpe bem aplicado. Né? Todo lutador de arte marcial mista, ele se torna completo se ele souber lutar em pé e lutar no solo. E hoje, a luta que é mais eficaz no solo chama-se Jiu-Jitsu brasileiro, tá? Brazilian Jiu-Jitsu. Ele além de ser mais eficaz, ele é apreciado porque ele tem técnicas que são mais eficazes e mais eficientes e menos contundentes para o próprio lutador. No começo das artes marciais mistas, conhecido como Vale Tudo, lá em meados da década de 1980 e início da década de 1990, quem dominou durante muito tempo foram os brasileiros lutadores de jiu-jitsu, né? Praticantes de jiu-jitsu do jiu-jitsu brasileiro. E eles entravam na luta sempre magrinhos, né? E com kimono, e eles saíam sem levar nenhum golpe. Eles esperavam que os lutadores entrassem na luta deles, então eles imobilizavam, jogavam para o chão e aí terminava a luta, ou com estrangulamento, ou com enforcamento, ou com a simples imobilização. E a defesa pessoal. Hoje, a maioria das academias tem aulas, em todo o Brasil, em todo o mundo, tem aulas específicas de defesa pessoal. Não é só... a defesa pessoal não é uma característica somente do jiu-jitsu. Outras artes marciais também trabalham, como a questão do Muay Thai, do boxe chinês, né, do Savate, de várias outras artes marciais que também trabalham a questão da imobilização. Mas a precursora, né, digamos assim, dessa questão de defesa pessoal foi o jiu-jitsu. Né? Até porque o jiu-jitsu ele não preconiza socos e chutes. Ele trabalha em técnicas, como eu já falei anteriormente, de imobilização, de enforcamento ou de estrangulamento, fazendo com que o oponente ele fique incapacitado de lhe agredir, tá certo? Muitas academias, né, e muitas mulheres procuram bastante a questão da defesa pessoal para se defender na rua ou para se defender inclusive em casa, né? Infelizmente a gente tem essa questão da violência dentro de casa contra as mulheres, né? Então, como o jiu-jitsu ele trabalha nessa questão de se desvencilhar de algum golpe, né? Se esquivar de algum golpe, ou de fazer com que o adversário, o seu oponente ali, né, que está lhe agredindo, seja incapacitado momentaneamente, ele é bem eficaz na questão da defesa pessoal também. Tá? Um pouquinho da história do jiu-jitsu brasileiro. Né? Remonta do século XIX, está diretamente ligada ao judô da Kodokan. Lembra que eu falei de Jigoro Kano? O judô era tradicional, Jigoro Kano, um professor magrinho, né, pequeno, então ele saía dos padrões do judô. E aí ele começou a trabalhar uma nova característica do judô, fazendo com que o oponente, ele não, independente do seu tamanho e força, ele não fosse tão diferenciado, né, em relação a ele. Então ele criou a filosofia do ceder para vencer, então utilizar a força do oponente contra ele mesmo. E o jiu-jitsu brasileiro ele pega muito disso daí, tá? De fazer com que o oponente venha com força, com raiva para cima de você, e você vai usar essa força, essa raiva do seu oponente para jogá-lo no solo e imobilizá-lo. Né?
Ele trabalha com a questão dos métodos de alavancagem e do desequilíbrio do adversário. Então, ele usa a questão da violência dele, da força dele, da brutalidade dele, da raiva dele contra ele mesmo, né? Para fazer com que ele possa ser projetado ao chão e, chegando no chão, ele possa ser ou imobilizado, ou enforcado, ou estrangulado. O jiu-jitsu, o jiu-jitsu brasileiro, claro, começou aqui no Brasil e hoje é trabalhado no mundo inteiro. Existem academias de jiu-jitsu no mundo inteiro, jiu-jitsu brasileiro, tá? E quem foi o precursor disso foi Carlos Gracie, que ele, pela primeira vez, introduziu uma nacionalidade e identidade própria no luta marcial existente. Então, ele pegou o jiu-jitsu que já existia e começou a colocar características brasileiras, tá? Então, foi assim que começou a ser construído o jiu-jitsu brasileiro e depois exportado para todo o mundo, começando nos Estados Unidos, onde foi criado o maior evento de artes marciais do mundo, que é o UFC. Né? Então, essa modalidade ela vem sendo trabalhada em todas as artes marciais, né, em todas as academias de artes marciais, porque todas as academias de artes marciais, independente do viés de luta que ela defenda, ela vem trabalhando também a questão do MMA. E como eu falei para vocês, um lutador de MMA, ou vamos supor, um lutador de Muay Thai que vai para MMA, o lutador de Karatê que vai para MMA, o lutador de boxe que vai para MMA, se ele não tiver a técnica do solo do jiu-jitsu brasileiro, ele é um lutador incompleto. Então, você sabia que atualmente é uma das artes marciais que mais cresce em todo o mundo e sua prática atrai milhares de adeptos da modalidade? O jiu-jitsu brasileiro, ele cresce porque ele é eficaz, ele cresce porque ele sim faz com que as lutas elas sejam mais suaves para quem o pratica, né? Então, se você quer praticar uma luta, quer crescer dentro de uma luta, dentro de um esporte de artes marciais mistas, se você não tiver o jiu-jitsu brasileiro, você fatalmente não irá crescer nessa luta. Aqui, pessoal, a gente tem alguns links, né, que contam a história do jiu-jitsu brasileiro, que conta a história dos Gracies, de Carlos Gracie, de Enzo Gracie, que são os precursores desse esporte que mais cresce no mundo inteiro e que são bem interessantes para que vocês possam assistir. Espero que vocês gostem. Muito obrigado, pessoal, e um forte abraço. Até uma próxima.